E quando você falou de que É. eu não falo e o Flávio tem que adivinhar, isso é uma dinâmica feminina muito comum, né? A mulher, ela acredita de verdade que o homem tem o poder da transmissão de pensamento, que ele tem o poder de leitura da mente e que ele tem que usar esse poder que é tão forte dentro dele. Ele não usa, né? Uhum. Que isso não existe. A mulher, ela tem uma intuição muito forte. E o homem, ele é extremamente racional. Então, ele nem sabe como lidar com esse negócio de que, ai, você não sabe o que eu tô sentindo. Eu não sei meio direito mesmo, não, porque eu tenho uma cabeça muito racional. Então, vamos trazer para dentro do que a gente fez semana passada, da bússola da vida, do círculo. Lembra quando vocês colocaram pai, mãe, vocês e os filhos? A atitude de ter que o outro ou me ouça, que o outro adivinhe o que eu quero, isso é uma atitude de quem dentro do sistema? Dos filhos. Não são os filhos que ficam assim? Ai, mãe, mas você podia ter feito não sei o que, não sei o que. Ai, mãe, por que que você não fez não sei o que? Ah, mãe, mas por que não sei o que, não sei o que? Não é? Os filhos não agem Aham. dessa maneira? E quando a gente se coloca nessa postura, é dessa maneira que a gente está agindo dentro do nosso sistema. Como uma criança achando que o marido ele tem a obrigação de olhar, então, como se ele fosse o papai ou a mamãe dentro desse sistema, e ele não é. Ele é o esposo. Uhum. E adultos se comunicam. Criança esperneia, dá uma chorada e quer que o outro adivinha, e adulto se comunica. E eu sei que para você vai ter mais uma barreira, porque pedir é uma barreira forte para você ultrapassar. Mas não entenda como um pedido para não ficar pesado. Entenda como um compartilhar, um desejo. E o que eu desejo, eu tenho que falar. Uhum. Não é um pedido, ai, por favor, para misericórdia de Deus, pô, me leva no cinema, eu quero assistir o filme do Divaldo. Você não é isso. É expor. Uhum. Olha, estou É, afim não, de cinema. e às vezes eu até sou. E Então, quando mas é você. porque a gente quer que adivinhe. Hum. A gente quer que adivinha. E quando a gente fica esperando que o outro adivinhe, a gente entra numa dinâmica infantil. E é dessa dinâmica que a gente tem que fugir. Porque se a gente entra numa dinâmica É, infantil, que aí se frustra, porque é ele inevitável. frustra, ele se frustra. E quem que tende a fazer dessa maneira? O filho. Uhum. E aí, por sermos mães, a gente está ensinando um comportamento errado para os filhos também. Porque acha que eles têm que adivinhar, a gente tem que adivinhar o que eles querem. Vou trazer para vocês de uma cliente minha. A gente estava numa sessão com alguns conflitos dela com o filho adolescente. Ele estava numa fase rebelde e existe uma rebeldia muito natural da adolescência e existe uma que você fala assim, cara, tá passando do limite disso. E ele estava nesse ponto de passar do limite. E o que que ela descobriu ali? Ela lembrou de uma cena dele menorzinho, devia ter uns 5, 6 aninhos, que ele aprontou alguma coisa e ela virou e falou, e ela foi, deu uma bronca nele, pontual sobre aquilo lá. E ele ficou muito nervoso e ele não falou nada. E ela virou para ele e falou assim, filho, eu sei que você ficou bravo. E eu sei até o que você está pensando sobre o que a mãe está falando. Você falou assim, nossa, minha mãe é muito chata, como eu odeio minha mãe. Não é isso? E ele arregalou o olho. E ele falou, nossa, mãe, é isso. Você lê pensamento? Ela falou assim, eu leio, porque mãe tem esse poder. Ele guardou isso a vida inteira. Como que a mente dele entendeu? As pessoas que me amam entendem o que eu quero só pelo pensamento. Só que chegou na adolescência, a mãe não lia mais o pensamento dele. E aí os conflitos começaram. Porque ele não falava o que ele queria, ele achava que a mãe tinha que adivinhar o que ele queria. Só que nem ele dizia que ele estava incomodado porque ela não adivinhava, e nem ela fazia nem ideia de que era isso que estava dentro dele. E aí, quando ela lembrou disso, ela falou assim: Ari, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que está pegando na nossa comunicação. Eu falei: tenta, conversa com ele e vê se é isso. Ela conversou com ele, ele não falou que não era nada e tal. Ela falou assim: você atende ele para mim? Eu falei: atendo. Aí eu fui atender ele, a gente estava conversando. E ele lembrou dessa cena. E ele falou assim: ué, mas ela me ama. E ela falou que ela lia meu pensamento. Eu tô grande, eu sei que ela não lê. Mas não dizem que a mulher tem um sexto sentido? Então tem que saber o que a gente está pensando. Olha toda a desconstrução mental que teve que fazer dentro dele
por conta de uma brincadeira. Porque assim, a gente já foi criança, foi adolescente. É óbvio que a gente sabe o que a criança e adolescente está pensando. É óbvio que a gente sabe porque é um padrão de idade. Mas não é porque a gente lê o pensamento, é porque a gente não teve aquela idade. Em vez de ela virar e falar assim, eu já tive essa idade, eu sei como é que funciona, eu também pensava isso da minha mãe, eu também ficava a pé da vida quando minha mãe fazia. Não, eu leio seu pensamento. E a gente vem nessa dinâmica. Então, talvez a gente não identifique aqui de onde está vindo a dinâmica de eu tenho que adivinhar e tenho que fazer. Mas perceba o quanto é importante ter consciência e falar, beleza, e sai da dinâmica de estar pedindo, porque para você é muito difícil esse negócio de pedir. Para mulheres fortes, o sentido de estar pedindo para o outro é algo muito ruim, porque você entrega o seu controle na mão de outra pessoa. E entregar o controle na mão de outra pessoa arranca o coração da pessoa, mas não entrega o controle na mão de outra pessoa. Arranca uma perna minha, mas não manda entregar o controle. Não manda entregar o controle de alguma coisa. Então, pense em compartilhar. Pense em colocar o seu desejo. Esse desejo que você quer naquele momento. E sem ele ter a obrigação de adivinhar o que você quer.